Só que de maneira geral, os grupos ativantes, grupos desativantes. A ordem da reatividade vai do mais desativante para o mais ativante. Aqui do nitrobenzeno para o mais reativo, para a anilina. Então, via de regra, os desativantes orientam a meta quando vai fazer uma substituição eletrofílica aromática. E os ativantes, orto e para. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que todos esses que orientam a meta não tem nenhum par de elétrons disponível aqui no átomo vizinho ao anel aromático. Então, e ao contrário dos ativantes, todos eles têm pelo menos um par de elétrons. Inclusive os halogênios, que apesar de ser desativante, orientam o orto e para exatamente porque tem um par de elétrons disponível. Depois eu vou colocar aqui a estrutura mostrando por que os halogênios são exceção dos grupos desativantes. E a metila em particular, apesar de não ter nenhum par de elétrons disponível, ela não faz ressonância, ela acaba doando por efeito de hiperconjugação, assim exatamente como ela faz com um carbocátion. Por isso que ela também orienta o orto e para. Ela é considerada um ativante fraco. E o bromo, ou qualquer outro halogênio, um desativante fraco. Ativante fraco, desativante fraco. Todos esses orientam o orto e para. Somente esses três orientam a meta. Só os três, NO2, SO3H e um grupo cetona. Sempre vai orientar meta. Por quê? Porque não tem nenhum par de elétrons disponível aqui para fazer uma ressonância e nem doar densidade eletrônica para o anel. E aqui vai ficar mais claro por que esses vão orientar a meta e porque esses vão orientar orto e para. Então, eu vou fazer a estrutura de ressonância da anilina, que é o ativante mais reativo. Ela está aqui. Vou fazer dela. Depois eu vou fazer do nitrobenzeno, que seria o desativante mais forte e o composto menos reativo. Fazer os dois e já dá para entender. Como ela tem um par de elétrons disponível, o que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, isso aqui, como que se comporta esse composto aqui. O par de elétrons, como está disponível, ela doa para formar uma dupla, exatamente aqui. E assim, essa dupla tem que desfazer, porque se ela não desfizer, se essa dupla não desfizer, esse carbono fará 5 ligações. Ele não pode fazer 5 ligações, ele faz 4. Então, o par de elétrons dessa ligação dupla se desloca para cá, bem para esse carbono, desfazendo a dupla. E vai ficar aqui, ó, dupla. Não desfez a dupla, aliás, não doou o par de elétrons para cá. Então, antes o nitrogênio tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Agora ele está com 1, 2, 3, 4, né? Compartilhado. Ele está deficiente, né? Ele perdeu 1. Então, por isso que a gente põe uma carga positiva nele. Foi o par de elétrons para cá. Então aqui fica carregado. E aí, o que acontece? As outras duplas permanecem.
Esse carbono carregado, ele vai formar uma dupla aqui. Automaticamente, esse carbono, ele estaria, porque cada carbono aqui tem um hidrogênio ligado. Esse carbono estaria fazendo 5 ligações, não pode. Então, essa dupla desfaz. E esse carbono aqui, que é o do para, fica carregado. Que eu já deixo ele carregado aqui, ó. Essa dupla permanece. A dupla acabou de fazer. O nitrogênio também permanece, ainda carregado. Daí o que acontece? Sempre a ideia é que o carbono com carga, ele distribua essa carga. A ideia é distribuir a carga por todo o anel. Então, ela vai fazer de novo aqui uma dupla, e essa aqui desfaz exatamente para o carbono orto. Então, o orto vai ficar carregado. Essa dupla fez, essa permanece. Aqui também permanece do jeito que estava, porque a gente não mexeu nele. E aí de novo o que acontece? Tem que migrar. A mesma regra. Essa carga aqui, ela tem que fazer uma ressonância por todo o anel. Então ela vem para cá, fazer uma dupla. Esse carbono aqui vai fazer 5 ligações, não pode, ele desfaz. Então a dupla desfaz e vai lá para compensar a carga positiva do nitrogênio. Ficando assim a dupla, nova dupla. As antigas, essa desfez e aí o par de elétrons vem para cá. A dupla sai com o par de elétrons e fica no nitrogênio exatamente como ele estava no começo. Então a carga ela se distribui por todo o anel. Só que onde que concentra as cargas? Orto para orto. Aqui no híbrido de ressonância da anilina, ficaria aqui a carga parcial negativa. Certo? Agora do nitrobenzeno. Do nitrobenzeno, como ele é um desativante, ele não tem par de elétrons disponíveis aqui, nenhum par de elétrons. Então a dupla desfaz, do próprio anel ele puxa, só que vem para cá para o oxigênio. A carga compensa mais isso, é energeticamente mais favorável que seja dessa forma, mesmo o nitrogênio permanecendo positivo. Eu formo uma nova dupla, assim que desfaz essa dupla aqui desfez, então esse carbono fica positivo. Nitrogênio, esse oxigênio sempre vai ficar assim, ao menos. O que muda aqui, desfez a dupla e esse oxigênio fica carregado. Isso aqui é energeticamente mais favorável. E aí, as outras duplas do anel vão ter que compensar as cargas positivas, deslocando elas, né, para cá para fazer uma nova dupla e compensar essa. Então assim que compensa aquela dupla, essa desfez, essa vai ter que ficar positivo, esse carbono aqui impara, ele fica deficiente. O resto permanece igual. Mesmo esquema, essa dupla aqui vai ter que compensar essa carga. Então ela se distribui para cá, formando uma nova dupla.
e deixando o carbono orto deficiente. Bom, aí sim desfaz essa dupla aqui para compensar essa carga. Só que no mesmo momento que desfaz essa dupla, o elétron, o oxigênio carregado, ele volta a fazer uma dupla. Então eu vou por aqui, para não atrapalhar. Deixando o composto igual do início. Então, o que mudou? A dupla. As duplas, elas migraram. Elas ficam assim alternando o tempo inteiro. Por isso é ressonância. Então, no híbrido de ressonância, onde que deslocou, onde ficou positivo? Carbono orto, orto e para. No grupo ativante, onde ficou carregado? Carbono orto, orto e para. Então, como que a gente viu um bom nucleófilo? Um bom nucleófilo, porque aqui o anel aromático, ele funciona como um nucleófilo, ele ataca um eletrófilo. Então ele tem que estar carregado. Por isso que a anilina é mais nucleofílica do que o nitrobenzeno, porque o anel está mais carregado. E o nitrobenzeno não, está descarregado, está com carga parcial positiva, está deficiente em elétrons. E o que é um bom nucleófilo? É quanto maior a basicidade dele, quanto mais carregado, mais ele ataca. Ele ataca com mais rapidez e mais eficiência. Então, se você reparar, o que orienta o grupo ativante? O orto e para. Exatamente onde estão as cargas negativas. É exatamente aqui que vai ser a preferência de ataque no eletrófilo. Porque estão carregados aqui, está mais concentrado nessas partes do anel. E por que o desativante orienta meta? Porque é onde não está tão deficiente. O resto, orto e para, eles estão deficientes em elétron. E só o meta não é que está carregado, ele está normal. Perto de orto e para, o meta é mais nucleofílico, porque esses daqui estão deficientes, não vão atacar por aqui. Essa não é a explicação, porque a explicação do porquê que gera orto e para é no efeito de ressonância de quando entra o grupo. Quando entra o eletrófilo, tem um efeito de ressonância. E aí a explicação é ali, mas aqui você já consegue prever. Somos dois, soma isso e mais o efeito de ressonância de quando entra o eletrófilo. O efeito de ressonância prevalece, é muito superior. A explicação, por que gera orto e para e não meta? É pelo efeito de ressonância, não por aqui. Mas por aqui você já consegue prever, fica mais lógico atacar por aqui no grupo ativante e atacar por aqui em meta, no grupo desativante. Já dá para você ter uma ideia de que vai ser por aqui. E ainda, quando eles atacam por aqui, a ressonância é melhor, ele fica mais estável. Então coincide, não só de orto e para estarem negativos e serem mais nucleofílicos, como a entrada do eletrófilo aqui gera uma ressonância melhor, deixando mais estável ainda. Coincide os dois. Aqui é a mesma coisa, a entrada do nucleófilo em meta, somado com o efeito de ressonância, e a explicação tem que ser sempre pelo efeito de ressonância, porque é o intermediário ali, o estado de transição, e ele que determina a orientação, o orto e para, porque que vai ter um produto majoritário frente ao outro, é o estado de transição. Então, naquele híbrido, naquelas estruturas de ressonância, ali que é a explicação, mas aqui você consegue entender mais ou menos por isso,
por que que esses três aqui eles orientam a meta e por que que o restante a orto e para? Porque quando eles fazem essa estrutura no anel, orto e para ficam carregados. E além disso, eu vou passar a seguir como que entra e como que fica a estrutura de ressonância quando entra um eletrófilo. Fica mais estável ainda quando entra aqui em orto ou para, e aqui quando entra em meta. Então faz mais sentido pensar por isso aqui, por esse lado. E com exceção do bromo, dos halogênios e da metila. Porque a metila também orienta o orto e para, mas é porque ela não tem efeito de ressonância, o efeito indutivo é ativante, né, porque ela doa densidade eletrônica. Aqui no halogênio não tem efeito de ressonância, mas o efeito indutivo é negativo, né? Ele é extremamente eletronegativo, então ele puxa, ele vai desativando o anel por diferença de eletronegatividade. Mas por que orienta o orto e para? Porque quando entra o eletrófilo, vai gerar uma estrutura de ressonância e exatamente quando entra em orto, quando entra em para, a estrutura de ressonância faz com que esse carbono aqui, vizinho do bromo, fique positivo, somente quando entra em orto e para. E assim que ele fica positivo, ele doa um par de elétrons, ele forma uma dupla aqui, por um momento só. Ele não faz ressonância no anel, ele simplesmente doa um par de elétrons para o carbono positivo na estrutura de ressonância. E aqui ele não doa um par de elétrons, mas ele doa densidade eletrônica para quando o eletrófilo entra exatamente em orto e para. Esse carbono aqui fica positivo, e quando ele fica positivo na estrutura de ressonância, essa metila doa densidade eletrônica, dá uma estabilizada nesse carbono. Por isso que vai gerar preferencialmente orto e para. Orto e para. Aqui não. É tudo negativo. Por quê? Outra coisa. Por que a anilina é um ativante, é melhor ativante do que o fenol? Por que tem diferença nisso? Se os dois têm par de elétrons, os dois grupos doam para o anel, e o efeito indutivo é o mesmo também, ele desativa, mas o efeito de ressonância prevalece. É porque o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. O efeito indutivo dele é maior, ele retira mais, então ele desativa mais o anel do que o nitrogênio. Então assim, em estrutura de ressonância os dois empatam, mas o efeito indutivo é maior pelo oxigênio, porque ele tira mais. Se ele tira mais, o anel fica mais eficiente. Por isso que aqui, e como o nitrogênio tira menos, tem um efeito indutivo menor do que o oxigênio, ele vai ser mais reativo. Então a carga negativa vai estar melhor aqui no anel. Entendeu? Então pensa assim, aumenta, quanto mais negativo tiver o anel, mais reativo ele vai ser. Então o anel tem que estar negativo, ó, igual aqui. Se ele está negativo e tem um grupo aqui que quer puxar, quer tomar posse dessas cargas, ele vai ficar menos negativo, né? Então, como o nitrogênio ele é menos eletronegativo, ele puxa menos do que o oxigênio, então comparando um nitrogênio com o oxigênio, esse vai estar mais negativo do que o do fenol, que o fenol vai puxar mais. É por isso que tem essas diferenças.